Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o problema do excesso de diversificação. E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP e de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Então, o problema do excesso de diversificação, a ideia do tema de hoje, né, veio do João Paulo, e ele faz um comentário aqui, ó. Vi no livro Axiomas Zurich, consta a recomendação de se investir algo em torno de 2 ou 3 ativos por vez. Né? Depois eu vou comentar rapidamente aqui do livro. A ideia do livro é que investindo em poucos ativos, muito bem estudados e acompanhados, o resultado seria melhor que o investimento em vários, com a justificativa que diversificar traz segurança, mas também dilui os resultados. Qual a sua visão sobre essa estratégia? Então é o seguinte, esse livro é um livro realmente que ele acaba incitando as pessoas a tomarem um pouco mais de risco. Esse Axioma Zurich, ele fala sobre banqueiros que investem na Suíça, explica o porquê, né, que os suíços eles acabam fazendo bons negócios e tal. Então, assim, ele é um livro risk taker, que a gente chama, que é tomador de risco, né, digamos assim. Então, a teoria realmente faz sentido. Quanto menos ativos você investir, maior tende a ser o seu retorno, mas também ele pode ser muito menor, né? Então, por isso que ele fala de estudar muito bem esses ativos e tal, e investir em poucos ativos. E a gente vai ver aí algumas coisas, algumas teorias que falam, né, sobre essa questão da diversificação, excesso de diversificação, as teorias aí de combater mercado e a questão de retorno, né, como é que fica diversificando ou não diversificando. Então, a diversificação, ela diminui o risco da carteira de investimentos, né? Então, ela não te deixa muito exposto a uma tese em específico. Então, é para isso que a gente acaba fazendo a diversificação e investindo, né, em vários negócios, em várias empresas. Então, quanto maior a diversificação que você tem, se você tiver um número grande de empresas, mais o seu retorno ele vai se aproximar da média. Então, você tem um Ibovespa. Né? Se você tem 400 ações no Ibovespa, no Ibovespa tem menos, né? Mas digo assim, você tem, sei lá, digamos, 100 ações no Ibovespa e você tem também 100 ações na sua carteira. Seu retorno vai ser muito próximo do Ibovespa, né? Então, quanto mais ações você colocar para dentro, né, mais ele vai ficar parecido com um índice. Então, na verdade, né, faz todo sentido. Você selecionar poucas ações, muito bem selecionadas, você vai ter um retorno, tende a ter um retorno maior, né? Assim, o que a gente não entende, assim, que a média não é ruim, né? Se você está na média do mercado, está tudo bem. Você não pode estar muito abaixo do mercado, né? Isso aqui é o pior. Acima do mercado é excelente, a média não é ruim, porque a maioria das pessoas elas acaba perdendo para a bolsa, acaba perdendo para a média. Então, para quem precisa bater o mercado, a média é ruim, né? E aí eu vou falar aqui, dar um exemplo aqui dos fundos de ações, no FIA, né? O Fundo de Investimento em Ações. Eles têm uma taxa de gestão que normalmente, né, é 2% ao ano, né? Uma taxa média dos fundos de gestão. Então, digamos que fosse ali uma corrida de 100 metros rasos, né? Esses fundos de ações, eles já saem 20 metros atrás. Então, para ele igualar o mercado, né, ele tem que ter a mesma média do mercado, digamos que a bolsa, o Ibov rendeu 8 nesse ano, ele tem que render 8 mais 2 da taxa de administração, ele tem que render 10 para empatar com o Ibov. Então, para ganhar do Ibov, né, que eles têm que bater o Ibov, eles têm que tomar mais risco, eles têm que virar mais carteira. Né? Então, para eles, que eles precisam correr mais todos os anos, eles não podem ter essa diversificação muito grande. Então, quanto maior a diversificação de um fundo de investimento em ações, mais eles tendem a se aproximar de uma média. Então, você pode ver, se for ver carteira de fundos de ações, normalmente eles têm poucas posições, eles estudam muito bem essas posições que eles têm, eles não podem errar muito, porque eles já saem 20 metros atrás em uma corrida de 100 metros com relação ao restante do mercado. Né? Então, para eles é muito importante diversificar menos e garantir que aquelas posições sejam realmente posições que vão gerar um retorno muito interessante para o fundo. E aí eu vou falar um pouquinho daqui da diversificação nas classes de ativos, né? Eu já até abordei em outros vídeos. No caso do fundo imobiliário, eles já são muito bem diversificados. Então, você tem um fundo que tem 30 imóveis, né? Já tem uma diversificação muito grande dentro dele, né? E eles possuem um retorno muito próximo um do outro. Então, você pega fundo de laje corporativa, né? Tá, sei lá, 8% ao ano, né? Tem um está 8,5%, outro está 7,6%, outro está 8,7%, né? Então, você comprar 5, 6 fundos imobiliários, você vai ter uma média ali, né? Não tem nenhum fundo de laje corporativa ou de shopping que um dá 8 e outro dá 80 no ano, né? Não tem essa discrepância muito grande. Todos têm um retorno muito próximo do outro. Então, você tem, se você diversificar, tem 30 fundos imobiliários, beleza, né? Tem 20, tem 25, tem 30, né? Você vai ter
uma diversificação tal que não vai reduzir muito o seu retorno, porque todos eles já têm um retorno muito próximo, né? Então a média ali está ok, né? A média da carteira ali está ok. Nas ações isso não acontece, né? Por quê? Porque elas não têm essa diversificação que o fundo imobiliário tem. Tem um monte de imóveis lá dentro. A empresa só tem um negócio, né? O negócio da empresa é aquele. Então, cada empresa ela possui uma atividade e cada atividade é aquela, né? Então, quando você compra 10 empresas, né? Você está investindo em 10 empresas, por exemplo, né? Se você coloca um percentual muito grande em cada empresa, eu só invisto em ações e eu só tenho 10 empresas. Então, 10% da minha posição em cada empresa. Então, uma empresa que vai embora, você perdeu 10% do seu capital. Se você tem um capital muito grande, fala, eu quero investir só em 5. Então, você tem que colocar 20% do seu patrimônio em cada empresa. Então, você tem que entender realmente espetacularmente bem daquele negócio para você investir em poucas ações. Então, os retornos das ações eles são muito diferentes uma da outra. O risco é maior e a expectativa do retorno também. Só que quando você pega, né, você vai fazer comparações, uma empresa madura, né, que já tem muitos anos de mercado, que o mercado já sabe como é que ela vai ter os negócios dela, né, o retorno dela é mais ou menos, pouca coisa maior do que o do fundo imobiliário. Né? Então você tem, sei lá, o fundo imobiliário está pagando um dividendo de 9% ao ano, mais inflação, digamos que ele consegue repor a inflação no contrato 13%. Então uma boa empresa vai estar no retorno ali, sei lá, 14, 15, 16% ali no ano, né? Então ele vai estar, né, aproximadamente ali um pouco melhor do que um fundo imobiliário, só que vai ter mais volatilidade. Então você tem um pouco mais de retorno, uma empresa muito madura, muito boa, muito segura, com um pouco mais de volatilidade. Então, o que acaba destacando aqui na questão das empresas, né, são as empresas que apresentam crescimento. Então, não são aquelas empresas que já são maduras, né, que já têm, digamos assim, 50%, 70% do mercado, que já não tem mais para onde crescer. Essas empresas, né, os múltiplos delas são menores. Não tem crescimento, então os múltiplos são bem mais baixos, né, preço-lucro, EBITDA, os lucros fundamentalistas, os múltiplos fundamentalistas. Já uma empresa de crescimento, não, né? Ela tem múltiplos mais elevados porque ela te entrega um crescimento muito forte, muito grande aí ao longo dos anos. Então é um risco muito grande, né? Um grande risco, porque ela pode não entregar crescimento nenhum, mas é o que leva um investidor para outro nível. Se a pessoa acertar uma empresa de crescimento, né, ela vai ter um retorno muito superior à média. Então muitas pessoas elas procuram, né, empresas que estão crescendo e crescendo forte. A grande maioria dos investidores eles tentam focar, né, nessa parte de empresas que estão em crescimento. Então, o retorno de mercado, isso aqui é uma reflexão, né? E fala muito sobre diversificação. O melhor e o pior retorno do mercado foi de alguém que investiu em apenas uma ação. Então, se a ação disparou, o retorno dele foi excepcional. Se a ação despencou, o retorno dele foi péssimo, né? Então, isso é para te mostrar, quanto menor a diversificação, maior a tendência de você ter um retorno absurdamente maior ou infinitamente menor. Então, você vai para um dos dois lados. Se deu muito certo, vai para cima. Se deu muito errado, vai muito para baixo. Você perde muito patrimônio. Por isso que ele diversifica, né? Para você não expor todo o seu patrimônio, né, o risco de ruína. Muitas pessoas que fazem isso são os caras que são donos do próprio negócio. Só que eles estão lá dentro do negócio, eles veem cada coisa, né? Eles podem, o negócio não está bem, vamos vender logo isso aqui, né? Então ele tem uma informação muito maior do que a que a gente tem. E aí tem o pessoal falar, poxa, mas então como superar o mercado, essa questão de diversificação, se eu diversificar muito, eu vou ficar com retorno próximo à média, né? Existem duas teorias, né, para você superar o mercado. Né? Então você vai investir nas empresas mais baratas da bolsa, né? Que é a teoria da bituca de cigarro, que o Buffett aprendeu com o Graham, ou então investir nas melhores empresas da bolsa, né? Que o Buffett ele também fez isso depois que ele conheceu o Charlie Munger. Então o Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, ele experimentou as duas teorias: comprar empresas extremamente baratas, né, e aproveitar um tantinho ali e vender um pouco daqui a pouco, né? Ele começou fazendo isso. Depois que eu comecei o Charlie Munger, ele falou: poxa, por que a gente não compra bons negócios, fica parceiro desses bons negócios ao longo de muitos anos, e a gente vai entrar nesse negócio, é um preço justo, é um preço que faz sentido, né? Não vou comprar qualquer preço. Então essa aí é a estratégia do Warren Buffett, né? Ele utilizou esses dois caminhos. Hoje, né, ele foca no segundo, comprar boas empresas a um preço que faz sentido, né? Então tem um ditado aqui, né, do Warren Buffett, aí ele fala sobre essa questão da diversificação. A diversificação ela é uma proteção contra a ignorância. Faz pouquíssimo sentido para quem sabe o que está fazendo, né? E a frase dele é perfeita, não vou contradizer ele não. Para quem sabe realmente o que está fazendo, né, a diversificação ela faz pouco sentido. Só que nós não sabemos o que nós estamos fazendo. O Warren Buffett ele tem uma cadeira no conselho das empresas.
Ele vai para lá, senta, e ele sabe exatamente tudo o que está acontecendo ali, né? Então ele tem uma informação extremamente privilegiada dos negócios que ele faz parte, porque ele é um dono relevante, né? E ele tem informação privilegiada de cada um desses negócios, né? E nós, pequenos investidores, né? Onde é que a gente fica? Né? Aí eu deixei esse ditado aqui, ó. Você não é o Warren Buffett, né? Então, assim, a gente não sabe realmente tudo o que ele sabe. Então, a diversificação para a gente, ela acaba fazendo muito mais sentido do que para o Buffett, né? O Buffett ele não precisa diversificar realmente muitos negócios. Ele pode ter 50% da Apple, né? A metade da carteira dele ser apenas uma empresa, só a Apple. Por quê? Porque ele entende tudo de Apple, né? A gente não. A gente não é o Warren Buffett. Então, para nos proteger da nossa própria ignorância e da quantidade de conhecimento que a gente não tem de um determinado negócio, então faz sentido sim, né, a gente diversificar. Até um tanto, né, que você esteja exposto em uma empresa e que aquela posição não te leve a um risco de ruína. Se aquela empresa quebrar, você venha a perder todo o patrimônio que você tem. Então a diversificação, ela nos aproxima da média, verdade. Diminui nosso retorno, verdade. Mas ela também evita nosso risco de ruína. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Como você trata, né, esse assunto da diversificação? Você gosta de ter menos posições ou mais posições para evitar aí o risco de ruína? Né? Comenta aqui embaixo, gostaria de te ouvir. Muito obrigado por ter assistido nosso vídeo. Até o nosso próximo vídeo.